Pessoal, agora a gente vai dar início aqui na sala 4 da Feira Tecnológica, um bate-papo sobre as profundezas da Deep Knowledge Web, né? Vamos entender um pouco esse mundo de fraudes, invasões e como a gente pode tirar dessas dificuldades oportunidade de desenvolver, compartilhar, integrar e evoluir a operação e a gestão de tecnologia nas empresas, né? Então, queria agradecer as pessoas que estão aqui prestigiando a gente, dando continuidade na programação aqui do Innovation Experience Conference, quarta edição. E para quem acompanhar online as gravações, depois curtam, compartilhem, para que a gente possa fazer esse conteúdo repercutir e beneficiar o máximo de pessoas, né? Compartilhamento e conexão é o que move a nova economia. Queria agradecer aos amigos que estão aqui do lado, também para a gente poder compartilhar. A gente estava até falando, né? Compartilhar conhecimento em segurança da informação, invasões e fraude. Quão delicado é isso, né? Então, a gente tem um desafio aqui de poder construir conjuntamente esse conhecimento e ver como tirar as melhores práticas e proporcionar alguma semente que possa ajudar as pessoas que estejam ouvindo a levar algum questionamento, algum processo novo para suas empresas. Então, eu queria começar essa primeira rodada. Eu tenho um dado aqui bem interessante. Em 2020, a gente teve 8,5 bilhões de fraudes registradas aí no mercado. Em 2021, 88,5 bilhões. Então, teve um aumento exponencial nas tentativas de ataque. E isso gera implicações diversas, né? Então, como vocês têm lidado com um ambiente incerto? De um outro lado, a gente tendo cada vez mais conectividade, e alta conectividade também geram novas vulnerabilidades, né? Então, essa primeira rodada, quem são vocês, a empresa que representam, a área que cuidam, e como vocês estão lidando e aplicando o tema de cibersegurança nas organizações que vocês representam. Então, duas mulheres, é uma honra, a tecnologia já costuma ter poucas mulheres, e cibersegurança ainda menos, que é o nicho do nicho. Então, vamos começar com as duas, com a Fabiana e com a Adriana, depois com o Brunão. Se apresentem e falem um pouquinho como vocês lidam com o tema nas organizações. Ok, muito obrigada, Marcos. Então, Fabiana Tanaka, diretora de cibersegurança e privacidade de dados da Leroy Merlin. Bom, como nós, né, profissionais de segurança, estou há 15 anos em segurança da informação, e como nós hoje estamos tratando as questões de ataques cibernéticos, de entender o nosso ambiente, é realizando o mapeamento, entendendo todos os nossos sistemas críticos, entendendo todos os gaps, tudo aquilo que a gente precisa melhorar e aplicando as melhores práticas, não somente práticas relativas a ferramentas, automações, processos e ter uma mão de obra qualificada. Então, o que nós fazemos na equipe para que essa mão de obra qualificada ela esteja sempre andando em paralelo, né, com as novidades, aí, com esses ataques, aí, Zero Days, inclusive, nós executamos muitas experimentações. Tá? Então, a experimentação, laboratório, realizar dinâmicas, né, entre Blue e Red Team, time de defesa, time ofensivo. Né? Isso vai trazer bastante insight ali e vai trazer bastante exemplificações na melhoria dos nossos books, dos nossos runbooks ali para a defesa. Então, nós estamos trabalhando fortemente na parte de competências, na parte de capacitação, e isso está trazendo assim um grande valor, não só para a empresa, mas para os próprios profissionais, não só de Blue Red Team, da parte de resposta a incidentes, mas a gente acaba fomentando também a parte de governança, a gente acaba também aumentando a nossa resiliência ali em privacidade de dados, e assim para também ampliando aí a parte de monitoramento nos nossos produtos. Produtos voltados à web, e-commerce, né? Nossa parte de digital, nossa parte ali de segurança nas lojas, enfim. É isso que a gente está aplicando lá na Leroy. E, Fabiana, a gente tinha um número que o varejo antes tinha um market share de 4% no e-commerce. Era essencialmente ali físico, né? Exatamente. E a pandemia levou os varejistas mais tradicionais a uma digitalização, de certa forma, forçada, num primeiro momento. Perfeito. E como que você lidou
Porque ao mesmo tempo que aumentam as transações, aumentam as fraudes, né? Exatamente. Bom, o que aconteceu, né? Com o advento aí da pandemia, nós ampliamos ali a parte de manutenção e sustentabilidade ali do nosso digital. Então, nosso digital foi ampliando. No que ele foi ampliando, nós tivemos também que colocar em prática ali o nosso Security Privacy by Design a todo momento, que novos módulos e que novas interações ali e que novas funcionalidades do sistema estavam sendo ali submetidos ao uso dos nossos consumidores. Então, a gente estava imputando isso desde o início, desde a concepção do projeto. Então, no advento aí dessa transformação, né, de estar mais no digital, e a gente pretende, né, ampliar ainda mais isso, a nossa parte de cyber aí vai fazer todo sentido nessa camada de superfície aí, fazer todo esse monitoramento. Excelente. Adriana, a gente teve a oportunidade de conversar em 2020, né? Estava no primeiro ano de reclusão e alta digitalização, e você trouxe naquela mesa de bate-papo um conceito de Privacy by Design, que eu achei muito interessante também. Então, comenta como que vocês estão ajudando as empresas, né, com soluções e tecnologias ali para eles enfrentar essa jornada. Conta um pouquinho da Tech Solutions também e que área que você é responsável lá. Legal. Um prazer estar de novo aqui com vocês. Queria agradecer a presença de todos no painel. Eu sou Adriana Saluceste. Na Tech, eu atuo na área de tecnologia, a parte de desenvolvimento, infraestrutura e segurança da informação. A Tech é uma empresa de tecnologia que traz ali soluções customizáveis de alta performance para ajudar as instituições financeiras no que se diz respeito a crédito, financiamento, fraude, tomadas de decisão, formalização. E um ponto que a gente sempre teve, como preocupação é a parte da cibersegurança e a parte de proteção de dados também. Então, a gente acredita muito na questão dos 3 pilares, né? Eu acho que a segurança, tanto da informação quanto a proteção dos dados, parte do pilar de pessoas, processos e tecnologia. Então, a gente busca ter uma um stack tecnológico ali com as melhores práticas de mercado. Então, a gente tem FIRE, WAF, SOC, CIEM, tudo que hoje é o mais usado no mercado. Com os processos, a gente cuida bastante de ter um plano de incidentes, né, de resposta a incidente, que eu acho que hoje é vital para qualquer empresa. Sem isso, a gente estaria mais vulnerável ainda. E um ponto muito importante, que às vezes é deixado de lado, são as pessoas, né? Então, a gente tem uma cultura muito forte para a segurança. Inclusive, a gente fez um projeto bem bacana, que é uma conscientização através de sistemas de gamificação. Então, a empresa inteira participa. A gente tem uma adesão de mais de 80% da empresa. São feitos campeonatos, são dadas premiações e, inclusive, a gente incentiva a questão de cyberatitudes. Ou seja, você encontrou alguma coisa que poderia ser uma vulnerabilidade? Avisa, você ganha pontos. Algum processo que você acha que poderia ter sido melhorado? E tudo isso é mapeado, é feito um gap e a gente estuda isso também. Então, assim, é um conjunto de atitudes, né, que faz com que a segurança seja reforçada. Isso também só é possível porque ele vem desde a alta direção até as pessoas que estão no operacional. Então, é uma cultura que permeia a empresa. E isso faz toda a diferença. 2 pontos que você falou, pessoas, né? A tecnologia ela é meio para um fim. Se ela for bem utilizada, ela favorece o desenvolvimento. Se ela for mal utilizada ou for aplicada por modismo, nem sempre ela é a tecnologia necessária para o seu core, para os seus negócios ali, né? Então, as pessoas por trás disso, né, que vão dar um norteamento adequado para favorecer o desenvolvimento da corporação, né? E a gente vê que boa parte dos vazamentos ou até incidentes acontecem vindo das pessoas, né? É um elo importante. Aí entra o pilar cultural com educação e conscientização digital, né? Você tentar ter todos os membros da corporação conscientes dos riscos que uma postura, um comportamento que gere uma vulnerabilidade pode colocar em xeque a organização, né? E essa questão da gamificação fez toda a diferença, porque assim, quando você vai fazer um treinamento formal, metade não está prestando atenção, a outra metade se interessa e não tem um engajamento, né? Aquilo ali fica muito na teoria. Quando ele vive aquilo e aquilo faz sentido para ele e ele consegue ali distribuir no dia a dia aquele aprendizado também, ele toma uma proporção diferente. Muito bom. Agora a gente vai para o Brunão. A gente tem um conceito
de hacker e cracker, né? Nem todo mundo sabe que hacker é um pesquisador atualmente que identifica as vulnerabilidades das empresas e busca contribuir para que essas vulnerabilidades sejam resolvidas. E o cracker é quem rouba, quem tenta pedir resgate dos dados, né? Então, e o Brunão é um pesquisador, hacker. Conta um pouco dessas profundezas aí, a empresa que você trabalha, como que ela atua, a sua atuação no dia a dia. Que é isso. Obrigado pelo convite, pessoal. Prazer estar com a Fabiana aqui, com a Adriana. Eu trabalho há 15 anos já no mercado de segurança cibernética, né, que antigamente a gente chamava de IT Security, hoje de Cyber Security. Né? Então, quando eu comecei com segurança, eu tinha o cabelo do Marcão, mais ou menos. Né? E hoje já foi tudo embora aí pelo prejuízo que o tempo me trouxe. Então, eu acho que o ponto fundamental, fica até fácil falar depois das meninas aqui, o próprio Marcão comentou um tema interessante, que segurança, muitas vezes, é motivado por uma estratégia ali de conformidade ou de um apontamento de que uma determinada ferramenta vai resolver sua situação. E a gente percebe, hoje em dia, inclusive vários relatórios têm trazido isso à tona, que segurança é um comportamento. Você pode se comportar de maneira segura andando na rua ou de maneira insegura andando na rua. No mundo digital, você pode se comportar de maneira segura e se comportar de maneira insegura. E a gente tem visto muitos trabalhos, como a colega comentou aqui, para trazer o público, trazer o colaborador para esse processo. Mas eu acho que a gente também deveria engajar os próprios times de segurança que trabalham com segurança nisso. Como é que eu faço uma gamificação para o time de segurança propriamente dito? Porque para o colaborador, que eu estou dando ali um benefício, uma premiação, isso é interessante para ele, isso engaja ele. Mas muitas vezes os times de segurança estão numa sobrecarga de trabalho gigantesca pelo próprio processo e acabam não ficando também tão favorecidos nesse processo de gamificação. Na verdade, para eles está vindo mais carga de trabalho do que tinha antes. Né? Então, tentar trazer isso à tona para você motivar o colaborador, acho que é um ponto fundamental. Porque essa guerra vai ser uma guerra cada vez mais difícil. Né? Então, hoje eu atuo como pesquisador, né, e trabalho com consultoria, advisor estratégico de segurança em algumas empresas. Então, o Marcão trouxe um dado muito interessante, que é o aumento dos casos de fraude, de ameaças. Só que uma coisa que a gente percebe, inclusive, no processo recente aqui no nosso mercado brasileiro, é que esses números são os que foram notificados. Qual que a gente acha que é o potencial percentual de números notificados? É muito baixo. Então, na prática, o problema é muito maior do que esse. E a gente só vai conseguir conhecer o nosso problema se a gente experimentar, como a Fabiana comentou. Porque o problema de uma empresa pode ser diferente do que o problema de outra. Então, você precisa tomar essa postura. O gestor de segurança, ele precisa assumir essa responsabilidade, que a estratégia é dele. O problema é dele, a responsabilidade é dele, não é de uma seguradora, não é do seu provedor de serviço, não é do seu provedor de solução, de ferramenta. Ele pode te indicar. É a mesma coisa você chegar num shopping, um vendedor vai te dizer que aquela calça é linda, que aquela blusa é maravilhosa, mas você tem que chegar lá no shopping e saber o que você foi buscar. A estratégia tem que ser sua, senão você vai levar para casa uma calça que nunca vai usar. Isso nunca acontece, né, meninas? Jamais. Você trouxe um ponto interessante, que você revelar uma fraude, você está revelando uma fragilidade do seu negócio, né? Isso coloca em xeque a sua reputação para os seus consumidores, para os seus stakeholders todos. Então, realmente é uma grande dificuldade a gente poder compartilhar informação, conhecimento, numa situação que você coloca em xeque a própria organização ali, né? Então, achei um ponto bem interessante que você colocou agora. E tendo essa primeira rodada, agora eu queria vir para o próximo tópico, que é a gente entender o atual grau de maturidade das organizações e comentar um pouco mais a respeito dos tipos de ataques que a gente tem sofrido, que vocês vivenciaram em algum momento nas empresas que vocês passaram, para a gente poder ter uma visão um pouco mais prática, né? A gente conversou um pouco do propósito, de como buscar melhores práticas, mas como que isso no dia a dia efetivamente, né? Então, começar agora com a Fabi, seguindo a sequência também. Bem, a liderança na segurança da informação hoje,
ela melhorou muito por conta das soluções emergentes várias que foram surgindo nas necessidades e no decorrer aí dos anos, né? O que a gente tem assim de maior desafio realmente é ter um pessoal especializado aí para atuar nessas ferramentas, para que elas estejam todas configuradas de uma maneira que atenda ao negócio. Porque, primeiro de tudo, entender o negócio, as necessidades de entregas, isso é o mais importante. Tendo isso em mente, tendo essas configurações, ok, nós temos como gerenciar isso de uma melhor maneira, né? Então, eu vejo que hoje, no advento de termos, né, um tipo maior aí, várias funcionalidades nessas ferramentas, e diferentes tipos aí de ataques, a gente precisa realmente trabalhar com as competências, a gente precisa ter também o apoio da alta direção, precisamos estar muito próximo ao negócio, então a gente até, na empresa, nós temos até um comitê de proximidade ao negócio, para que hoje os profissionais de segurança não sejam somente técnicos naquilo, não somente focados em cyber, mas entender muito bem do negócio, para a gente poder saber também qual é a criticidade de determinados tipos de riscos e qual que a gente vai atacar primeiro, o que nós vamos atuar primeiro para essa defesa. Então, trabalhando estrategicamente na defesa, nós conseguimos aí ter um roadmap e as agendas do CISO e as agendas também, né, da nossa equipe, muito melhor ali apontada para os riscos existentes ali para o negócio. Você falou um ponto interessante, que é trazer a tecnologia, a cibersegurança para o centro das discussões de negócios, né? Tirar daquela salinha obscura e colocar ele na mesa para compartilhar as dores, os desafios e, junto com a presidência, buscar os caminhos de forma estratégica, né? Exatamente, isso é essencial. Porque, na medida que a gente consiga, né, justificar nossos orçamentos, nossas execuções, nossas atividades, nosso roadmap, nós temos assim, maiores possibilidades de ganho em relação a cyber. Temos uma melhor superfície ali de monitoramento e de visibilidade. Quando a gente tem visibilidade, quando a gente tem mapeamento e temos pessoas coesas e capacitadas para execução, eu acho que aí torna ainda mais fácil com todo o arsenal, né, de ferramentas que nós temos hoje disponíveis e excelentes parceiros de negócios hoje, que nos ajudam bastante. Então, é uma área assim, que ela está bastante suprida ali, né, de opções. Né? Então, a gente tem um cardápio ali, basta a gente ter esse poder de negociação, entender bastante o negócio e estar muito próximo dele, que a gente consegue. Boa. Adriana, quais os principais tipos de fraudes que vocês têm enfrentado? Como vocês têm implementado processos para buscar evitá-las? Conta um pouquinho do seu dia a dia lá, cuidando de toda essa frente na Tech. Bom, eu acho que quando a gente fala do amadurecimento, né, até complementando aqui a Fabi, eu acho que é bem visível isso, até quando a gente olha uma pesquisa da UIT, que mostra que nós saímos da posição de 71º para 18º em cibersegurança. Então, isso quer dizer, evoluímos bastante, né? E eu acho que isso é bem visto, é perceptível em todas as empresas hoje, mesmo a gente ainda tendo uma questão muito forte de tentativas de ataques, principalmente no Brasil. Foram 31 bilhões no primeiro semestre de 2022, então é um número absurdo, maior do que grande parte dos países. Os principais, acho que todo mundo acompanha, o ransomware e o phishing, são disparados ali. Em muitos casos, a gente acompanhou, não vou citar nomes, mas de laboratórios, de frigoríficos, de grandes varejistas, empresa têxtil, né? Inclusive, acho que um bem icônico foi a questão do ransomware, que aconteceu com a Costa Rica, né? Vindo de um ataque russo, em que o Ministério da Fazenda deles sofreram esse ataque, e o país teve que decretar uma calamidade por um vírus. Então, ele parou toda a importação, toda a exportação. Então, a gente consegue ver como um ataque pode prejudicar não só uma empresa, mas como um país, e como isso, embora a gente tenha evoluído, como isso ainda está muito grande, né? Como ainda tem muito a se evoluir.
igual a questão do investimento também. A gente fala bastante, aumentou bastante o investimento em cibersegurança. Com certeza aumentou, mas hoje ainda representa 10% de todos os investimentos em tecnologia. Pô, quanto que eu ainda tenho que evoluir? Num país mais evoluído, isso é 25%, 30%. Então, eu tenho um espaço muito grande, né? Embora a gente consiga enxergar claramente essa evolução da cibersegurança, ainda tem muito que fazer. Um ponto que, assim, é uma opinião minha, mas eu acho que a LGPD ajudou muito nisso. A questão da regulamentação trouxe muito mais força, porque não existe proteção de dados sem segurança. É utopia achar isso, né? Eu vou tratar um e não vou tratar o outro. Então, eu acho que isso também foi uma outra questão que trouxe bastante força ali para a cibersegurança. Nós não tivemos, graças a Deus, nenhuma questão ali de ataque ou uma questão mais grave, mas a gente acompanha ali muitos casos próximos, né, como esses que eu trouxe aqui. E um ponto que a gente estava comentando nos bastidores aqui do painel é que é muito difícil essa questão da colaboração nessa área, até porque são dados muito sensíveis, né? Eu vou expor um problema meu e eu vou mostrar uma fragilidade. Talvez, se a gente tivesse uma comunidade que permitisse isso e que fosse uma questão segura, o ganho seria absurdo. Imagina se eu já sei qual o tipo de ataque que tá acontecendo no momento e eu sei que você passou por isso, pô, eu vou me proteger antes, eu vou olhar as minhas regras de segurança, eu vou revisar a minha política, né? Então, eu acho que seria um ganho muito grande se a gente tivesse esse ambiente colaborativo e eu tenho a esperança que isso ainda vai acontecer. E a segurança da informação sempre foi enxergada como custo para as empresas, né? Eles pensavam em investir depois que sofriam uma tentativa de ataque. Então, era sempre reativo, não proativo, né? E se você pensar nisso, né, é totalmente errôneo. Até porque em 2020, foram gastos 400 milhões de dólares com resgates de ransomware. Isso é o que foi pago em resgate, fora todos os danos das bases, né, expostas e o que foi perdido e não foi recomposto, sistemas que ficaram fora. Então, pô, é mais barato, é um custo mesmo? Não é, né? Se eu pensar no prejuízo que eu posso ter caso aconteça alguma coisa. Brunão, você que é o cara que está na ponta, identificando as vulnerabilidades, acho que você tem uma visão um pouco mais aprofundada. Aonde você encontra essas vulnerabilidades? Quais os tipos de ataques? Então, acho que é um ponto que você pode aprofundar bem aí, trazer para a gente como hacker e pesquisador. Acho que um ponto importante que a gente precisa entender hoje culturalmente é que o cybercrime, digamos assim, os ataques, são negócio. Ponto. Ninguém sai de casa para atacar mais só por prazer, para testar. Isso é ultrapassado, isso é a ideia de antigamente. Hoje em dia é negócio. Então, a gente tem que pensar enquanto empresário do crime e entender como que eu posso competir com esse meu competidor. O que eu tenho de relevante que pode ser interessante para ele? Seja dados, seja plataforma, seja estratégia, o que é interessante no meu modelo operacional que um possível competidor meu estaria atrás, né? Então, assim, ransomware é um tipo de ameaça muito claro, e vale para qualquer empresa, porque você está afetando a capacidade produtiva, em disponibilizar a capacidade produtiva de qualquer empresa, de uma fábrica a um banco, então é aplicável em qualquer cenário, e o roubo de dados, que também é aplicável em qualquer cenário, qualquer tipo de empresa. Então, a ameaça de ransomware é uma ameaça que eu diria qualquer empresa, da padaria a uma fábrica, deveria entender, não é o fato do ransomware, porque quando você declara o incidente do ransomware, o problema já aconteceu. Você só sabe que está sendo atacado por um ransomware quando você já foi atacado por um ransomware. O importante é você entender como que acontece a cadeia de ataque de um ransomware e se proteger nesse processo. Como é que um atacante de ransomware entra na sua rede, como é que ele se movimenta dentro da sua rede. E isso eu acho que aí é o ponto onde eu vejo hoje falta de colaboração. Você pode dizer, minha empresa foi atacada, você, inclusive, tem muitas empresas que precisam fazer isso para alguns processos de bolsa de valores, etc. Você precisa justificar isso. Mas tem muita gente que tem medo da fake news, né? O que essa informação na boca de outras pessoas vai virar? Agora, você falar como que funciona um ataque de ransomware, não está falando sobre você. Não está falando que você foi atacado ou não foi atacado.
Então, os trabalhos de pesquisa de segurança poderiam ser mais compartilhados sem necessariamente falar eu fui ou não fui atacado. Não interessa isso para ninguém. Só vai interessar para algum órgão meu regulador, para os meus clientes, etc. Mas o processo de entender a segurança, os grupos de segurança das empresas deviam ser mais colaborativos, porque, afinal de contas, a gente está do mesmo lado. A gente, às vezes, tem concorrência no negócio. Uma operadora de telefonia é concorrente da outra, mas, do ponto de vista de cibersegurança, de defesa, a gente está do mesmo lado da guerra. O nosso concorrente é o cybercrime. E a gente precisa entender como ele funciona para estar preparado. E como a Fabi comentou, às vezes eu ouço alguns CISOs falar, poxa, eu quero fazer alguma coisa para eu dormir tranquilo. Se você quer dormir tranquilo, mude de emprego. Você escolheu esse emprego, você não vai mais dormir tranquilo. Pergunta se a polícia militar, se um policial civil consegue dormir tranquilo. Não vai conseguir. Você escolheu esse emprego. Então, o máximo que você pode fazer é priorizar os esforços. Se antecipar um pouco, entender quais riscos são mais relevantes, que precisam de mais investimento e mais tempo, e quais são aqueles que você vai conviver. Segue o jogo. Porque você não vai conseguir proteger tudo, você não vai conseguir reagir a tudo. É fato. Um ponto interessante que você trouxe é que crimes digitais viram um negócio, né? Então, antes, no mundo offline, no mundo analógico, eles tinham que invadir um banco com bombas, colocar sua vida em risco, podendo levar um tiro, virar óbito na ocorrência. E agora eles têm lá uma equipe de pesquisador, o Cracker, que busca encontrar vulnerabilidades e faz disso uma fonte de renda, né? Então, olha como a gente fala de digitalização de compras, hábitos de consumo, mas os crimes também, dessa mesma forma, evoluem Sim. digitalmente também. Né? E olha como é interessante isso que você comentou. Né? Muita gente fala hoje em dia de economia compartilhada. Né? Você monta uma empresa que presta um subserviço, por exemplo, o Uber, que conecta um motorista com alguém que quer pilotar. Isso acontece no mundo do crime. Você tem brokers de serviço. Você tem brokers de ataque que conecta quem quer atacar com alguém que tem a capacidade de atacar. Então, o que a gente percebe é, não muda, é negócio, tudo é negócio. Onde tem gente ganhando dinheiro, tem oportunidade para ambos os lados. E aí me remete ao que você comentou mais cedo. Qual que é a grande diferença? É índole. Essa é a diferença. Do criminoso, do cracker, né, vamos chamar nos termos como a comentou, de um hacker, é a índole. E como é que você mede índole? Você não mede. Você convive, você vai ter que conviver com aquela pessoa para enxergar a índole dela. Então, hoje, inclusive, recentemente, não vou citar a empresa, uma pesquisa de que um colaborador, um pesquisador de uma empresa renomada internacionalmente, da área de segurança, era o chefe de uma quadrilha de cybercrime. Ou seja, a capacidade existe. O interesse pelo dinheiro financeiro existe. O que desconecta? É a índole. O que faz alguém pular para o lado de lá do muro é a índole. Então, aquela pessoa ela não se tornou um criminoso, ela sempre foi um criminoso em potencial. Então, os pesquisadores de segurança, os profissionais muito avançados, eles têm acesso, eles têm conhecimentos que são muito perigosos no mundo e você precisa acompanhar. Enquanto CISO, por exemplo, enquanto consultor, você precisa acompanhar esses colaboradores para garantir que você confia nele. Que você confia nele a ponto de dar esses acessos, essas prerrogativas para ele, por exemplo. Boa. A gente tem, até os amigos comentaram muito do ransomware, não sei se eu falei a pronúncia certa também, mas é um termo técnico que está sendo muito utilizado, que, falando menos tecnicamente, para quem de repente nunca lidou com o tema, você encontra uma vulnerabilidade na empresa, aí o cracker invade, criptografa todo o sistema dessa empresa, e pede um resgate. E eu sei que tem até uma lista de bons pagadores, ou seja, virando business, né? Então, as empresas que apresentam vulnerabilidades e pagam bem para terem os dados seguros depois, tem uma lista que é compartilhada na Deep Web aí. Então, como lidar com isso? Você tem um dilema de ser exposto, perder dados sensíveis e ter multas, ou você pagar um resgate e isso, de repente, não ser tão percebido, não vir à tona, mas você entrar numa lista que você vai virar foco também dos crackers, né?
Então, eu queria falar um pouquinho de plano de contingência, né? Como lidar numa situação de crise delicada como esta. Então, começar aqui com a Fabi. Ótima pergunta. Bom, nós temos 2 caminhos a seguir, né? Caso ocorra algum tipo de incidente, como o do ransomware, por exemplo, né? Então, quando eu falo em incidente, pode ser qualquer tipo de cyberataque, mas vamos pelo ransomware. Podemos, primeiro, acionar o nosso seguro cyber, tá? Ou pagar o resgate, né? Mas, assim, no nosso comitê de direção, a gente discute muito isso, né? Vamos pagar resgate se algo acontecer? O que as empresas estão fazendo? Pagando o resgate? Como que estão as empresas do grupo? E o global? Pagaria o resgate? Né? Então, a gente já faz essa busca, essa pesquisa de mercado. Já existem prerrogativas e precedentes de que empresas americanas não pagam mais resgate, para não fomentar mais o crime. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando muito com experimentação. Então, todos os tipos de novos indicadores de comprometimento, ransomware, qualquer outro tipo de malware, nós estamos estudando qual é a morfologia de ataque, para que a gente consiga aí identificar dentro daquele mapeamento dos nossos processos e nossos sistemas críticos, o que nós podemos implementar de segurança com aquele tipo de comportamento negativo que traz um malware. O que o ransomware está em busca? Né? Criptografar dados. Então, nós precisamos olhar para onde? Apontar nossos canhões para as nossas bases, para o nosso lake, né? Para onde tem os dados essenciais para a empresa. Pensando também em LGPD, porque além de ter problemas ali de cibersegurança, teremos problemas também com a lei, com a legislação, por conta de que dados foram submetidos ali à falta de integridade, ou até mesmo, além da criptografia, eles podem ser expostos, podem ser vazados. Tá? Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando esse tema. Né? Claro, a gente tem nosso plano de disaster recovery, sempre olhando para um cenário ali de cyberataque, com bastante prova de conceito, teste de mesa, fazemos muita experimentação, deixamos um time coeso ali fazendo o monitoramento, e nós temos esse plano aí de contingência, com esse DRP aí inserido, junto também com o plano de gestão de crises, que é importante também que todas as áreas, inclusive comunicação, esteja envolvida aí nesse plano. Como se posicionar, né, para o mercado diante da ocorrência. Exatamente. Né? Adri. Eu acho que, bem o que a Fabi falou, a atitude que você vai ter depois vai depender muito da maturidade que você está no momento na sua empresa. Né? Bom, você fez a lição de casa, você tem uma coisa que pode parecer básica, mas um backup seguro, você tem como reestabelecer o seu sistema. Então, tem um plano de gestão de crise, um plano de continuidade, então você consegue pensar um pouco mais calmo e conseguir entender ali todo o seu cenário e se vale ou não pagar. Mas tem situações que a gente viu aí muitas empresas que não tinham opção. Assim, é a continuidade do negócio. Tá com todos os dados criptografados, não tenho como voltar ao meu sistema. Pagar é uma opção. Aí você olha, um sequestro é um sequestro, quer seja de dados como de uma pessoa, não é garantia de nada. Eu posso pagar e não ter os meus dados de volta. Eu já posso ter os meus dados vazados, meus dados vendidos na Deep Web, até porque, quando é descoberto um ransomware, geralmente, aquele malware já está no seu sistema há mais de 200 dias. Então, ele já estudou seus bancos, já estudou sua informação, ele já sabe tudo de você. Né? Então, eu acho que a decisão ali numa questão dessa, numa questão de crise dessa, tem que acontecer um pouco antes, né? No dever de casa, em fazer todo o seu trabalho, em fazer um comitê de crise, em ter um plano de continuidade. Aí sim você consegue tomar uma decisão mais acertada. Senão vai no calor do momento e na pressão que você estiver recebendo naquele momento. Né? Você comentou muito do plano preventivo, né? Que aí indica uma maturidade do negócio, identificar esses desafios e buscar se precaver. Mas e no caso da empresa que não teve essa maturidade, foi invadida, estão pedindo resgate, como que você
Aí é a questão de assumir o Tá. risco, né? Vou pagar o resgate e vou esperar que eles me devolvam os meus dados e que não vaze nada, que seria o melhor cenário, né? Ou vou pagar mesmo assim, sabendo de todos os riscos que tem, porque senão eu perdi o meu negócio, eu não tenho um plano de continuidade, eu não consigo fazer a minha operação voltar de novo. É isso, se você se prepara antes, você não fica refém desse tanto, né? E por isso muitas empresas pagam, geralmente, porque não tem opção, né? Porque acredito que não é a ideia de ninguém pagar um resgate logo de cara, né? Não ter opção para escolher sobre isso, né? Quando que você entra, Brunão, nessa etapa? Quando a empresa, de repente, ela sofreu um ataque, eles te procuram para ajudar a responder? Ou é na fase de mapeamento de vulnerabilidades? Traz um pouco a sua visão também. Perfeito. Eu acabo trabalhando hoje durante todo esse processo, né? Como a colega comentou, me conhecer, né? Conhecer o meu processo de negócio é fundamental para eu ter uma estratégia efetiva. Eu gosto de conversar com alguns colegas que a gente não vai criar um plano de resposta a incidente. A gente vai criar um plano de prevenção de crise. Porque o incidente já aconteceu. Se você vai deixar virar uma crise ou não, é outros 500. Então, a gente tem que trabalhar num processo de redução de dano. Para eu trabalhar no processo de redução de dano, eu tenho que entender o que seria um dano para mim. Vai ser a imagem? Vai ser o dado? Vai ser eu deixar de comercializar o produto? Qual vai ser meu principal dano? E aí eu vou poder entender a redução de dano. Então, eu trabalho fazendo consultoria tanto no processo pré, né, como a Fabi comentou, processo de negócio, quanto no processo de entendimento de ataque. E ia comentar, que a Adriana comentou, se você está passando por um incidente e você é estagiário naquele processo, é a primeira vez que você está passando por esse processo, que é muito comum, se Deus quiser, você não vai passar por aquilo todo ano, contrate alguém que já passou por aquilo. Seja, muitas vezes, até você já tem um pré-contrato com uma empresa de suporte especializado. Às vezes, hoje em dia, é um modelo muito comum de serviço, você ter um pré-contrato ou uma taxa horária já planejada, ou um engagement anual que, olha, se eu tiver um incidente, eu vou te acionar. Então, funciona praticamente como um seguro cibernético. Só que o seguro tradicional, muitas vezes o valor do montante é muito alto. Então, até você acionar ou não acionar o seguro, quando você bate um carro, o que você leva em consideração? Se o tamanho do prejuízo vai valer a pena. O tamanho do prejuízo vale a pena acionar o seguro? A franquia vai valer a pena acionar o seguro? Então, no seguro cibernético, muitas vezes você não sabe isso. Porque você não tem uma clareza real de quanto vale aquele dado que você está discutindo, se aciona o seguro ou se não aciona o seguro. Então, ter uma empresa de consultoria ou um pré-engagement para esse tipo de cenário é interessante. Não é para te dizer se você deve pagar ou não deve pagar, mas te ajudar no processo de como que você reage, até se você pagar, quais são as garantias mínimas que você tem que ter para pagar. Porque você pode pagar e ele te devolver o dado, mas o atacante ainda está lá e roubar outro dado. Então, o consultor vai poder te apoiar. Olha, se vamos pagar, então a gente vai precisar de um tempo para olhar aqui ao redor para ver se o atacante pegou o dado, levou e não está mais aqui, é um cenário. Ou ele pegou o dado, levou e ele ainda está aqui, é outro cenário completamente diferente de risco. Então, a consultoria te apoia, inclusive, nesses processos complementares para te sugerir a estratégia. Complexo. Bastante. Queria partir para uma rodada um pouco mais interativa. Então, tem vários amigos aqui que poderiam, inclusive, estar nessa mesa contribuindo. Então, o Guilherme Cato, que lidera o Comitê de Tecnologia do MID. Tem o JP também, que é a tecnologia da First Tech. Gabriel também, tecnologia. Quem que tem alguma pergunta? Acho que temas bem desafiadores aqui. Cato? Bora? Sobre novas tecnologias, tem várias empresas nascendo no Brasil, né, oferecendo soluções de consultoria ou alguma tecnologia para ajudar a prevenção de fraude ou para aumentar a segurança das companhias. O que vocês estão olhando no mercado agora, né, até para eu aprender com vocês, né, para eu poder ver se eu consigo utilizar na minha empresa, de tecnologias mais modernas, um pouco mais até experimentais a certo ponto, e que vocês acham que podem agregar para o futuro aí, mais para 2023? Bom, ótima pergunta. Eu acho que isso toca muito no que a Fabi comentou. Experimentação é fundamental.
essas tecnologias novas que vêm surgindo, aí, elas são interessantes exatamente por isso, porque é mais fácil a gente experimentar e entender, é para mim ou não é para mim. Então, a gente iniciar o processo, né, como uma empresa, digamos assim, de uma incubadora, dentro de um grande grupo, muitas vezes, é muito difícil a gente pegar uma empresa, uma ferramenta nova, uma tecnologia nova e colocar ele dentro de um grupo muito estabelecido, já com todos os seus processos. Mas eu trabalhar isso num formato de incubação, numa empresa menor do meu grupo, ou numa célula, digamos, da minha organização, eu posso entender se aquilo é aplicável para a minha realidade, se aquilo pode ser, inclusive, um processo meu de investimento. Eu posso adotar aquela tecnologia num tal ponto de virar conteúdo meu, virar software meu que eu engajo no mercado, né? Então, por exemplo, tem empresas como o Magazine Luiza que fazem esse processo com Luiza Labs. Eles desenvolvem tecnologias para o mercado e se utilizam dessas tecnologias dentro da própria organização também. Então, eu acho que trabalhar isso é interessante, mas como toda tecnologia, às vezes a gente vê tecnologias de segurança sendo criadas, mas esquece que é mais uma tecnologia, mais uma superfície de ataque, mais um ponto de vulnerabilidade. Então, eu tenho que enxergar qualquer capacidade de uma nova tecnologia também como um novo risco. E eu não posso esquecer que esse risco eu tenho que gerenciar também. Então, às vezes, a aptidão pelo uso de uma tecnologia nova pode ser perigoso, porque você está trazendo novos pontos de vulnerabilidade para dentro. Então, balancear esses dois conceitos. Também vou nessa linha aí, Bruno. Né? Então, experimentação. A gente começa normalmente com essas novas tecnologias, né? Na Leroy, assim, pequenos. Né? Primeiro, a gente começa nessa experimentação no lab, com poucas licenças. A gente vai ampliando essas licenças conforme o nosso BIA. Tá? Então, assim, a gente já tem um mapeamento dos sistemas críticos para o negócio, aquilo que está voltado para a web, aquilo que não está, o que é um sistema interno, o que é um sistema que está no fornecedor. Então, através desse mapeamento, nós conseguimos criar essa estratégia aí de ir crescendo aos poucos. Porque a gente começando pequeno, entendendo como que são as melhores configurações e como que a nossa equipe consegue trabalhar naquela operação, a gente consegue medir, inclusive, esforços para um aumento aí, para ampliar o nosso suporte à manutenção. E a gente acaba também ajudando times de suporte ali de infraestrutura, né? Não fica engargalando ali para a empresa toda. Então, são estratégias assim que só vêm a somar, tanto na parte de cyber, quanto parte de inovação e tecnologia. A gente viveu essa digitalização forçada, né, nesses últimos 2 anos que a gente passou. E nós vemos metaverso chegando aí. Hoje você esqueceu a carteira, você não volta para casa. Se você esquece o celular, você volta. Então, nossos hábitos, nosso dia a dia está cada vez mais digital, cada vez mais imersivo. Né? E, dessa mesma forma, também o regulador, fiscalização, aumentando com essa avalanche de dados que são geradas diariamente. Então, isso leva a punições, compliance, necessidade de políticas e processos. Que o profissional tem que ser... Uma vez eu vi um meme engraçado que era um ornitorrinco, né? Uma mistura de pato com pinguim. Então, ele tem que ter conhecimento jurídico, conhecimento tecnológico, conhecimento de governança. Como integrar todas essas caixinhas que eram divididas em feudos, né, nas organizações? Uma área não se comunicava com a outra. E você tem uma visão convergente, integrada, em prol da maturidade do negócio. Como vocês estão lidando com esse desafio internamente nas organizações que representam? Silos operacionais não devem existir mais. Então, todas as atividades, elas são transversais, elas são cross. Então, a parte de governança ela tem que estar muito bem estruturada, tanto na parte ali de documentar processos técnicos, né? Fazer ali um translator, né? De todo aquele tecnês para a linguagem ali mais executiva, para a linguagem de todo o público, não somente público tecnológico, mas público de negócio também, para que eles entendam quais são os riscos reais. Com a questão do metaverso também surgindo aí, ainda mais em varejo, né? Que é o nosso nicho, a gente se importa muito hoje com conscientização,
né? Então, a governança de segurança da informação, mais a parte ali de privacidade, trabalhando junto com o Purple Team lá, que é a mistura, né, da parte ofensiva, defensiva, mais a parte de governança, vai ajudar muito a gente com a awareness de cyber, né, dentro da empresa. Então, hoje, a gente se preocupa muito com phishing, com questões assim de malwares, oriundos aí, a campanhas de phishing vindo de grupos, né, atacantes. Então, nós temos que fazer esses treinamentos constantes dentro da empresa, planos de conscientizações assim que trabalhem com a gamificação, com o engajamento de todos os colaboradores, que faça com que o tema também seja um tema palatável, né? Então, a gente consegue aí maiores seguidores e a gente tem que estar muito mais próximo do nosso público. Assim que a gente consegue aí aumentar a nossa resiliência e aumentar a nossa segurança também dentro dessas áreas de negócio. Obrigado. Adriana, você enxerga que esse diálogo entre as áreas estão existindo realmente nas organizações? Ou é algo meio utópico para uma organização tradicional que está há mais de meio século com vícios, com áreas que não se conversam entre si? O jurídico é sempre visto como alguém que barra todas as iniciativas. Como que você visualiza isso? Eu acho que cada vez mais tem a necessidade, né, em todos os projetos, processos ou produtos, de ter equipes multidisciplinares. Seria utópico falar que isso nunca existiu, né, em enxergar as áreas de governança, ou jurídico, ou até as áreas de privacidade como áreas que trariam uma burocracia. Eu não enxergo assim, eu acredito que os meus colegas aqui também, eu acho que é muito importante. Não acho que essas áreas venham para burocratizar ou para impedir o avanço da tecnologia, o avanço do produto. Pelo contrário, eu acho que essa regulamentação ela é muito importante. Hoje eu não sou puramente segurança, né? Eu trabalho também com as áreas de tecnologia, então eu entendo o quanto que isso é importante. Eu até brinco com alguns da minha equipe e falo, né, aquela frase do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quanto mais eu tenho acesso à tecnologia, a dados, à informação, mais é a minha responsabilidade como empresa. Então, ter todas essas áreas em prol de um produto seguro, de uma solução que é perene também, não é alguma coisa que eu vou colocar e não vai parar em pé por questões de segurança ou por um ataque ou por qualquer outra coisa, não é vantagem, né? Então, eu acho que sim, as empresas têm trabalhado com equipes multidisciplinares e isso é uma tendência daqui para frente. E algo que está conectado com essa rodada de conversa nossa, profissional ornitorrinco ali que a gente brincou, a dificuldade de mão de obra qualificada. Então, até a gente conversa muito no Comitê de Tecnologia lá do Movimento Inovação Digital, como a gente pode ter iniciativas que integrem as empresas em prol da formação e qualificação dos profissionais, né? Então, eu queria a tua visão, Bruno, a respeito disso, como você está do lado consultivo também, né? Muito provavelmente você participa da formação de novos consultores, e entender, mapear esses desafios que as empresas estão vivendo e poder suportá-las nessa jornada, né? Então, traz um pouquinho aí da visão. Perfeito. Acho que um tema que a colega comentou aqui é essa necessidade de diálogo, né? De conversar. Eu vejo que hoje muitas empresas estão iniciando esse processo porque elas entenderam que o que importa não é a área, é o produto final. Né? Então, antigamente, eu vi muitas empresas que você coloca lá a meta para o executivo de tecnologia, são indicadores relacionados ao produto, à tecnologia. A meta para o executivo de segurança eram indicadores relacionados aos incidentes de segurança. O que vocês acham que vai acontecer? Um vai olhar para o seu bolso, o outro vai olhar para o bolso dele. É normal. Um vai olhar para os indicadores de segurança, o outro vai olhar para os indicadores de tecnologia. Então, você não está convergindo a linguagem. Quando você transforma isso para criar indicadores de governança do seu business, independente do papel que cada um tem nesse processo, você consegue convergir. Você consegue fazer com que eles trabalhem agora em conjunto, cada um com seu conhecimento, mas no mesmo propósito. Então, acho que essa nova entrada de novos profissionais um pouco mais novos, outras mentalidades no mercado, a gente vê hoje muitas empresas grandes, né, de mais de um século, como você comentou, mas trazendo profissionais extremamente novos para uma posição estratégica, para uma posição de CEO. Por que isso? É só pela capacidade dele técnica? Não, é o modelo de pensamento, às vezes.
ele vem com uma outra ideia. E, às vezes, tudo que a gente precisa é de uma ideia nova. Né? Não tem como você tirar resultados diferentes fazendo a coisa do mesmo jeito, sempre. Como é que você pode querer um resultado diferente? Então, às vezes, mudar a ideia de como que você estrutura o entregável da empresa, simplesmente não dando indicadores para cada um dos seus executivos de maneira isolada, mas dando indicadores do produto para que todo mundo, se ganhar, ganha todo mundo junto. Se perder, perde todo mundo junto. Você começa a promover mais. Né? Então, isso, inclusive, acontece na formação dos times. Recentemente, agora, a gente teve a seleção de quem vai para a Copa do Mundo. Uma coisa que eu gosto muito, quando eu leciono, eu gosto muito de trazer para o futebol. A gente, hoje, no mercado, procura um profissional que é goleiro, zagueiro, atacante, meio campo, ponta direita, ponta esquerda. Isso não vai existir, cara. Olha o futebol, está aí há 500 anos. Você pode ter um ótimo time se você souber equilibrar o conhecimento. Tendo pessoas no seu time que completam um ao outro. Um é um bom ponta-direita, é um bom zagueiro, que tem um bom lateral. Às vezes você tem uma pessoa que faz 2 ou mais papéis, porque é estratégico para você. Tudo bem. Mas eu acho que hoje a gente está buscando errado. Eu acho que a gente tem uma alta expectativa de achar aquele um profissional que engaja tudo, que tem todos esses conhecimentos. E se um dia a gente achar, qual a probabilidade que eu tenho de contratar esse profissional? Se é que ele existe. Vamos pensar na oferta e demanda desse profissional. Ele vai ter 1 milhão de outras opções. E muitas vezes esse profissional, pasme, ele não quer ser contratado. Ele está abrindo a consultoria dele. Ele está iniciando uma empresa. Ele está criando um produto novo. Porque ele tem todos esses conhecimentos, então ele não precisa se submeter a um CLT. Ele não precisa se submeter a uma empresa. Ele vai criar dele. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa estratégia de procurar profissionais com todos os conhecimentos para, não, espera aí, deixa eu dar um passo atrás, eu vou me enxergar como um treinador de time de futebol e eu vou arquitetar essa minha equipe. E aí eu vou entender quais são os conhecimentos que eu preciso nessa equipe e eu vou buscar pessoas que consigam fazer aquele papel. E vou absorver o melhor de cada um. E, às vezes, o papel que eu preciso para aquela posição não é o Gold Star. Eu só preciso de alguém que carrega o piano. O cara está lá carregando o piano dele, está entregando o que ele tem que entregar, está ótimo. Talvez eu precise de um superstar em uma outra posição, um pouco mais estratégica. Então, eu acho que isso é diferente hoje em dia. A gente, enquanto gestão de segurança, a gente precisa ser o arquiteto da segurança. Tanto dos processos, quanto de tomar a decisão sobre as melhores tecnologias, quanto tomar a decisão sobre qual é o melhor ambiente enquanto profissionais. Da mesma forma que a gente, às vezes, falha homericamente quando a gente busca uma tecnologia que faça tudo. E a gente está fazendo a mesma coisa com os profissionais, buscando profissionais que façam tudo. Então, eu acho que ter essa visão de dar um passo atrás, de pensar de uma maneira mais arquitetural e a gente entender o processo de custo-benefício dessa relação. Quando vocês estavam falando, eu estava refletindo aqui, é muito louco. Às vezes a gente fica vivendo muito dia a dia, apagando incêndio, olhando para agora e para amanhã. E a gente esquece tudo que a gente passou. A internet surgiu em 89 num contexto bélico, se popularizou a partir de 95. Só em 2020, praticamente, a gente começou a discutir proteção de dados por conta do caso do Cambridge Analytics com o Facebook. Então a gente viveu aí mais de 25 anos num cenário obscuro que a gente não sabia o que estava sendo feito com os nossos dados, né? Então é muito louco você parar para pensar, a gente deixa esse histórico para trás e só começa a apagar incêndio no momento, né? Nunca saberemos. Melhor não levantar esse tapete com a sujeira que está embaixo ali. E eu queria fazer uma última rodada agora, a gente pensando um pouco, um exercício de futurismo, né? Que é bem difícil, mas a gente vê esse mundo cada vez mais imersivo, híbrido, convergente, não dá mais para separar o on do off, é uma coisa só. Conexão 24 horas, 7 dias por semana. O que vocês veem em tendência de ataques futuros também? E como deve ser o comportamento, tentando prever práticas que ainda não temos. Então, fazer um exercício um pouco de o que está à frente. E agradecimento final também. Bom, 1 minuto. Tá. Fica à vontade, Fabi. Fica à vontade.
Não, ia só comentar algumas pesquisas que a gente tem visto, né? Vamos pensar no cenário de ransom, de você vai lá e sequestra uma informação. Agora vamos juntar com inovação, vamos juntar com toda essa componentização que a gente está vivendo, mais celulares, mais engajamento, etc. A gente está cada vez mais dependente da tecnologia, né? Num carro, num avião, num andar, por exemplo, do edifício cada vez mais conectado. Existem estudos que o cenário de ataque de ransom vai chegar em tal ponto de você sequestrar um carro, você trancar um carro, não deixar a pessoa sair lá de dentro, de você sequestrar um avião, não fisicamente, mas digitalmente, de você sequestrar um prédio inteiro, por exemplo, que é conectado e todo smart monitored através de um ataque cibernético, né? Então, essa tendência deixa a gente cada vez mais preocupado. Porque até onde a gente está falando de um cenário hoje de ransom, o dano é digital, o dano é financeiro, mas o dano não é vida, né? Existem já alguns cenários, por exemplo, você ter ataques de ransom em hospitais, que já está gerando afetação de vida, você ter ataques em indústrias, por exemplo, que já está gerando afetação de vida. Inclusive, recentemente saiu um vídeo de uma indústria que foi atacada e aumentou a temperatura de um determinado forno da indústria e a indústria inteira pegou fogo. Uma coisa simples. Então, cada vez os ataques digitais vão ter mais consequências não digitais para a gente. Então, a gente precisa estar antecipado nisso. Concordo contigo, Bruno. Então, hoje em dia, e para o futuro também, né, a gente precisa aumentar a nossa resiliência cibernética, sempre fomentando ter equipes assim que façam pesquisas, né, de novas tecnologias, que façam buscas, um hunting ali, incansavelmente, de novos riscos digitais que circulam na web, deep web, dark web, né, que façam esse hunting constante para que a gente consiga aí ganhar essa inteligência cibernética, não só para hoje, mas para o futuro também. Tá? E elevar, né, o tema junto com os nossos comitês executivos. É bom que saibam o que a gente está fazendo aqui na camada operacional, para que a gente consiga cada vez mais ter esse orçamento para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente almeja para uma resiliência cibernética, para que a gente tenha ali times sustentáveis, que a gente consiga realmente defender o nosso negócio com as nossas estratégias implantadas dentro da empresa. Eu concordo aqui com os dois colegas, com o Bruno e com a Fabi, né? Eu acho que o ransomware tem crescido tanto porque ele é lucrativo, e muito lucrativo ainda. E aí isso pior ainda quando a gente pensa não só na questão financeira, mas entra a questão de índole, né? Quando eu não quero só o dinheiro, mas eu também quero prejudicar. E eu acho que é muito importante para nós, como profissionais dessa área, estar sempre à frente, né? E as empresas investirem tanto quanto os hackers do mal, né? Não os do bem como o Bruno, investem e se profissionalizam, porque é uma profissionalização disso também. Então, acho que isso é muito importante e eu acredito que muito nos 3 pilares que a gente aplica lá na TEC, que é pessoas, processos e tecnologia. Acho que a gente não pode abrir mão de nenhum dos 3, e isso tem que ser o tempo todo revisitado, revisto e investido, sim, muito mais do que hoje já é. Fantástico. Fabiana, Adriana, Bruno, muito obrigado pelo tempo de vocês, para a gente poder compartilhar e trocar. Longe de esgotar o tema, né, gente? Acho que é um aprendizado diário, constante, e a gente vai estar sempre buscando fomentar essa agenda de colaboração entre todos. Fiquem conectados conosco, com a agenda do MID, com a agenda do Innovation Experience. Então, estamos juntos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado.